Quando você vai escolher uma ação ou um fundo imobiliário para comprar, você escolhe pelos dividendos? Lógico, cara. Quando eu vou investir, a primeira coisa que eu olho é dividend yield. E quanto mais alto, melhor, porque é sinal que a empresa está faturando muito e vai me dar muito dinheiro. Cuidado com dividendos muito altos. Você pode estar entrando numa verdadeira barca furada aí, meu amigo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o perigo por trás dos altos dividendos e vou te dar aqui umas dicas práticas para que você não caia nesse erro primário que muita gente cai. Se você está investindo na bolsa para acumular patrimônio, para que esse patrimônio te gere uma renda passiva lá na frente, significa que você vai passar muitos anos comprando ativos. E como você vai passar muitos anos só comprando esses ativos, você precisa ter claras essas informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like na pura parceria para você ficar informado e não dar esse mole. Muita gente, quando vai pesquisar um ativo para comprar, entra lá na plataforma, pesquisa o ativo e só olha aquele indicador bonito ali do dividend yield, que enche os olhos da gente. Mas as pessoas se esquecem de onde esse dinheiro vem. E é aí que acontece uma coisa perigosa. O dividend yield ele pode estar alto porque a cotação da ação ou do fundo imobiliário caiu muito, porque está em crise, porque está com problemas. E eu vou te explicar isso aqui para que você consiga fazer uma distinção quando você for comprar um ativo. É muito importante isso aqui. O dividend yield que você vê lá na plataforma é o que a empresa ou fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses, no passado. E a cotação reflete a expectativa de lucratividade que o mercado tem daquele ativo pro futuro. E isso são coisas diferentes, mas que confundem. Porque quando a gente vai pesquisar sobre um ativo, lá no Investidor 10 ou no Status Invest, ou qualquer plataforma que você utilize aí, a primeira coisa que aparece pra gente é a cotação dividend yield. Aí você pensa, pô, tá pagando 18% de dividend yield? Uau, vou comprar, eu quero esses 18% para mim. Só que você precisa ter em mente que o que você está comprando não é esse dividend yield de 18%, porque ele já foi pago, já era. O que você está comprando efetivamente é o que o ativo vai te pagar no futuro e que você não sabe quanto é. E é aí que entra a análise, meu amigo. A importância de você saber analisar. Porque mesmo que a gente não saiba quanto a empresa vai pagar no futuro, você tem os dados históricos. Ou seja, você tem os dados de como a empresa se portou no passado até a data de hoje, para você fazer uma projeção de quanto a empresa pode vir a pagar de dividend yield no futuro. Porque é esse dividend yield do futuro que você está comprando. Não é aquele que você viu no Investidor 10 lá não. Aquele já foi. Por isso a importância de você fazer uma análise, se baseando nesses dados históricos que a gente tem, para você tentar descobrir, tentar projetar quanto a empresa vai pagar de dividend yield daqui para frente. E muitas vezes, ao fazer essa análise, você desiste de comprar. Porque você detectou que o que a empresa pagou ali de dividend yield não é sustentável. A empresa nunca pagou aquilo e os lucros não aumentaram para justificar esse possível aumento na distribuição de dividendos. Eu vou trazer um exemplo hipotético para você entender bem isso daqui. Suponhamos que determinada empresa do setor de tecnologia vinha vindo muito bem, saudável, com boa margem, bons lucros. Ela estava cotada a R$40 e distribuiu R$3 de dividend yield aos seus acionistas, o que representa um dividend yield de 7,5%. Até que um belo dia, surgiu uma empresa concorrente com uma nova tecnologia, oferecendo produtos e serviços com mais qualidade por menor preço. E aí essa nossa empresa perde 70% dos contratos para essa nova concorrente. O mercado analisou que ela não vai conseguir competir com essa nova concorrente, a empresa está em crise, perdeu competitividade e não vai conseguir recuperar os contratos perdidos. E com isso o que acontece? A cotação cai 60%. A cotação que antes era R$40, agora está R$16. Só que essa nossa empresa tinha pago R$3 de dividend yield, o que representava 7,5% quando a ação custava R$40. Mas agora, como a cotação está 16, os R$3 pagos de dividendo lá atrás passaram a representar 18,75% de dividend yield. Só que a empresa nunca pagou 18,75% de dividendo, ela pagou 7,5%, R$3 quando a empresa estava cotada a 40. E a empresa estava cotada a 40 quando ela vinha com boa lucratividade, quando ela vinha reinando no mercado, até esse concorrente aparecer. E aí chega lá o desavisado, entra lá na plataforma, faz aquele filtro por dividendo e vê essa empresa pagando 18,75% de dividendo. Aí ele se empolga, fala, nossa, cara, estourei, achei aqui no meio das empresas uma que, ó, é nessa que eu vou. E aí esse nosso amigo desavisado vai lá, compra essa empresa
e nunca vai ver esse 18,75% de dividendo. Ao contrário, comprou uma empresa que não tem expectativa de crescimento nenhum, com probabilidade de seguir ainda perdendo contratos e se desvalorizar ainda mais. E essa disparidade de dividendos que eu citei aqui no exemplo não acontece só com um novo concorrente, não. Isso pode acontecer em inúmeras situações. Quando a empresa distribui um dividendo com payout ali acima de 100%, um dividendo não recorrente, quando a empresa está com algum problema, quando a empresa está muito endividada, os lucros estão caindo, enfim, tem N motivos para ocorrer essa disparidade de dividendos. Então o dividend yield atual que você vê lá na plataforma, ele é um retrato do que aconteceu nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores, passado. Não é uma projeção para o futuro. É nisso que você tem que se ligar. E para que você não caia numa armadilha dessas, você precisa aprender a analisar os múltiplos de um ativo, os indicadores fundamentalistas, o histórico de dividendos. Inclusive, você pode entrar no site RI da empresa ou do fundo, baixar o resultado ali do último trimestre e dar uma olhada. Isso aqui é básico. E eu te sugiro a começar pelo histórico de dividendos. Porque se você é um investidor de longo prazo, que investe para viver de renda, o histórico de dividendos já vai te contar algumas verdades. Porque se você vai lá no histórico de dividendos, ali no período dos últimos 10 anos, e aí você observa lá que a empresa pagou dividendos regulares, sem interrupções, e dentro de uma média, o que isso te mostra? Que é uma empresa resiliente e que tem boa lucratividade, porque o dividendo é pago com lucro. Então, se a empresa não tem boa lucratividade, não paga bons dividendos. Então, você vai começar por aí, pelo histórico de dividendos. E aí, se o gráfico for uma bagunça, como esse que eu estou colocando aqui na tela para você, aí você nem vai analisar os outros indicadores, você já descarta. Não passou no critério histórico de dividendos, a gente nem vai fazer análise do restante dos indicadores. Essa aqui já não merece a nossa atenção. Eu gravei um vídeo onde eu ensino a analisar as ações através dos indicadores fundamentalistas. Talvez seja útil para você que ainda não sabe. Eu vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse. Aí você vê lá a empresa A pagando 8% de dividendo. Mas quando você analisa, você vê que os lucros estão caindo e a empresa tem um endividamento alto. Aí você analisa a empresa B. Ela não paga 8%, ela só paga 6%. Mas quando você parte para análise, você vê que ela tem lucros crescentes, caixa forte, tem boa gestão e sempre pagou esse 6% de dividend yield de forma regular ao longo dos anos. Qual delas tem mais chance de continuar pagando para o longo prazo? Então sempre prefira dividendos sustentáveis, sempre. Eu mesmo, meu corte é 6%, mas 6% de média dos últimos 5 anos. E nos últimos 10 anos, eu sempre prefiro aquelas empresas que tenham pago de forma ininterrupta. E aí, quando eu vou analisar uma ação, muitas vezes eu vejo que algumas estão pagando 9%, 8%, mas quando você olha para o histórico de dividendos, você vê que falta uma regularidade ali. Tem uma irregularidade relativamente grande. Nesse caso, com certeza, eu prefiro comprar ação que só pague 6% de dividendo, mas que seja regular e que se valorize ao longo do tempo, com certeza absoluta. Porque como eu invisto para longo prazo, para que essas empresas fiquem me gerando renda ao longo dos anos, o que eu preciso é regularidade, é receber de forma constante. E ainda assim, escolher as melhores empresas hoje não é garantia de que você vai receber de forma sustentável a vida inteira, não. Mas a probabilidade é muito maior do que se você comprar uma empresa que já está instável hoje. E com relação ao retorno de 6%, dividend yield de 6%, tem gente que acha pouco. Mas se esses 6% vierem de boas empresas com potencial de valorização, não é pouco. E por quê? Porque quando você compra boas empresas que pagam 6%, ao longo dos anos, a lucratividade delas aumenta, os dividendos acompanham esse lucro e o seu yield on cost fica muito maior que 6%. E aí você tem o melhor dos mundos, que é uma empresa ou um fundo imobiliário de qualidade que te paga de forma regular mais do que 6% de yield on cost. Fechou? Espero que isso tenha ficado claro para você. Essa é uma lição muito importante que muitos iniciantes talvez ainda não saibam. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo para te alertar sobre isso, porque isso é um erro grave e pode você fazer entrar numa roubada. Sempre desconfie de dividendos muito acima da média. Bom, se você curtiu esse vídeo, se você achou que essas informações foram relevantes, foram úteis para você, bate aí no sininho, já se inscreve no canal e se puder deixa um like também aí na parceria. Para você seguir recebendo esses conteúdos que eu tenho certeza que vão te agregar conhecimento para que você se torne um investidor cada vez mais completo. Abração para você aí, tamo junto e até a próxima.